Oi pessoal, hoje eu vim fazer o unboxing e o review do Lenormand Romantic Lenormand. É um deck que eu queria há bastante tempo e eu demorei para decidir comprá-lo porque eu já tinha a versão da Shopee, inclusive eu tenho ele aqui para fazer a comparação do original e da versão da Shopee, pra gente ver as diferenças e se vale mesmo a pena, se não. Eu comprei na Amazon e como vocês podem ver, olha aqui, o trajeto não veio muito bem protegido. Ele veio só nesse saquinho, né? Não veio nenhuma outra caixinha, então já chegou danificado a caixa. Que é algo que pra mim faz diferença, porque eu coleciono decks, então chegar com a caixa danificada já me chateia. Mas nada que uma colinha aqui não resolva, ó. Outra coisa chata, esse adesivo colado aqui na caixa. Bom, vamos ao review. Já começamos pela caixa, né? É uma caixinha durinha, diferente da versão da Shopee, que é uma caixinha normal de abrir, assim, essas comuns. Depois a gente volta nesse deck. Uma caixinha mais durinha. Ele é fosco, mas tem aqui alguns detalhes brilhantes. Legal, bonita, muito bonita, apesar dos pesares. Muito bonita a caixinha e a parte da frente tá bem bonita. Vamos lá, vamos abrir. Vou pegar essa tesoura aqui. E vocês vão perceber que o cenário tá um pouquinho diferente, porque eu gravei o review. Quando eu terminei, que eu observei, fui ver que o vídeo estava sem foco. Então, não desisti, tô eu aqui de novo, com o objetivo de mostrar para vocês, carta a carta, desse Lenormand lindo. E vamos lá, né? Ó, ele vem com essa caixinha que abre pela lateral, tem essa pegada aqui com os dedinhos para que você possa puxar. Vem com um livreto muito bonito, de qualidade, assim, não é aquele livretinho, né, que fala só um pouquinho de cada carta e bem frágil, que parece uma folha impressa, né, é um livretinho mesmo. E tá em português, aqui a partir da página 105, é da editora Lois Carabel, e aí não falei o nome da autora, né, desse deck, é a Anna Oginski. E o título é Romantic Lenormand, e da editora Lois Carabel. Vamos dar uma olhadinha no que esse livreto fala, pra gente ver o que tem? Ó, ele é em preto e branco, é folha parecido com folha de revista, não é uma folha de papel comum. Eu vou ler para que a gente conheça um pouquinho sobre esse livreto e sobre esse deck, né? O que tem nas mãos é o oráculo de Mademoiselle Lenormand, um dos sistemas de adivinhação mais famosos. Esse baralho possui uma simples sequência visual e símbolos fáceis de entender, o que o torna particularmente intuitivo, favorecendo respostas claras e diretas às perguntas do dia a dia. O Art Nouveau, um estilo conhecido pela sua requintada beleza, combina maravilhosamente com a serena e amigável natureza do Lenormand. Combina mesmo, mas ele tem um estilo bem mais romântico, né, do que o clássico tradicional. Aí aqui tem alguns métodos, lançamento de 3 cartas, e nós já vamos aqui para o significado das cartas, e eu vou ler um só pra gente, né, senão não tem graça, né, fica muito longo o vídeo. Então eu vou ler da carta da foice, que é a carta número 10. A foice está associada aos ciclos, aos frutos que se colhem, mas também às associações perigosas que nos levam a caminhar sobre o fio da navalha. Na maioria dos casos, essa carta corta ou reduz algo, ou uma relação, como um salário ou uma despesa. A foice é uma carta negativa e antecipa eventos imprevistos e perigosos, mas também destaca a importância de uma ação rápida e da colheita após um duro e cansativo trabalho. Ou seja, traz a parte boa e ruim de cada carta, né? Até a carta da foice, a velocidade da foice, a observação como um conselho,
Gostei do livretinho e agora vamos conhecer as cartas. Coloquei aqui em ordem novamente, porque ontem eu tinha embaralhado. E ele tem essa fitinha aqui que ajuda a tirar as cartas de dentro da caixa, porque ela encaixa bem apertadinho, ou seja, o dedo não cabe aqui para puxar, né? Então, aqui, ó, eu consigo puxar as cartas com essa fitinha, é uma facilidade. Ajuda bastante, bem útil. E vamos observar carta a carta o que esse deck traz de diferente pra gente. Ó, gramatura. É uma gramatura ok. É uma carta que eu sinto que se eu dobrá-la, ela vai fazer aquela rachadura. Não é uma carta muito maleável, então eu não tenho nem coragem de dobrar mais do que isso, porque eu acho que vai ficar marcada, né? E eu tenho o Romantic Lenormand da Shopee, pra gente fazer um comparativo. Ele tem uma carta também, que é uma outra gramatura. Ó, essa aqui eu tenho mais coragem de dobrá-la. Eu sinto que se eu dobrar, ela vai voltar ao formato original. Essa aqui não. Ela tem uma gramatura maior, mas é aquele papel que não volta normal, não. Se você dobrar, ela vai ficar com uma cicatriz, assim, não vai voltar ao normal. Ou seja, gramatura não quer dizer nada, gente. A qualidade do papel é que vai dizer se é durável ou não, né? Se é muito bom ou não. A laminação desse aqui da Shopee, vocês podem ver o brilho, né? Ele é uma laminação gloss, que tem um brilho reflexivo. Essa aqui é semi-gloss. Ela tem um brilho, mas você vê que é diferente, né? Eu vou pôr uma do lado da outra aqui para vocês verem. O brilho é diferente. Esse aqui é bem mais intenso e esse aqui é um pouco mais fosco. Mas ela é um semi-brilho. Ela não é totalmente sem brilho, não é totalmente fosca. O mesmo na parte de trás. É um semi-gloss. A qualidade. Tô pra dizer que esse tarô aqui é capaz de durar mais do que esse numa mesa, viu? Por conta da qualidade do papel. Esse aqui é mais papelão do que esse aqui. Esse aqui tem uma flexibilidade melhor. Então, vai do seu gosto. Se você quer o original pelo tamanho, pela qualidade da impressão, porque aqui eu vejo a diferença, né, no tom, na saturação, na vivacidade. Aqui eu tenho uma impressão mais viva, mais saturada do que aqui. A qualidade do papel essa aqui eu acho que dura mais, viu? Mas se você quer o original pelo tamanho, pela qualidade da impressão, aí vale a pena investir um pouquinho mais nesse aqui. Mas, gente, eu paguei nesse aqui 10% do valor desse. Então, daria para comprar 10 desse aqui. Então, se for durabilidade, vale muito mais a pena esse. Agora, se você faz questão desse aqui, pelo tamanho, pela qualidade da impressão, aí é outros 500, né? Mas esse aqui não perde muito, não. Só o tamanho. E a impressão não é ruim. Não é que a impressão tá feia, é lindo. Eu me apaixonei por esse deck porque justamente eu tinha esse aqui, Lenormand, aqui da Shopee mesmo, e eu acho maravilhoso. As imagens são lindas, são perfeitas. Então, você escolhe de acordo com o seu bolso, com o seu interesse e aquilo que você acha que vale a pena. Então, vamos voltar ao review do original, agora que a gente já fez esse comparativo. A carta do Cavaleiro, número 1, a gente tem a numeração, o nome e o naipe, mas não tem o número da carta do naipe. Então, eu só vou saber que o Cavaleiro é um Cavaleiro de Copas, né? Aqui é o Cavaleiro de Copas, não, né? O Cavaleiro é do naipe de Copas no Lenormand. O que a gente vê nessa simbologia de novo, que foi acrescentado pela autora? Eu vejo aqui na mão a mensagem chegando, né? Ele tem aqui uma bolsa, como se fosse uma bolsa de um entregador de mensagens, e aqui na mão, como se fosse um pergaminho enrolado. Ele tá chegando em alta velocidade, porque o cavalo não está devagar, o cavalo está correndo, empinando, e tem até um ventinho aqui, uma fumacinha da poeira que o cavalo tá deixando pelo caminho. Então, é uma mensagem que chega numa alta velocidade, né? Uma novidade que vem a cavalo, galopando. Gostei dessa simbologia. Aqui tem outra bolsa, né? Então, ele traz, ó, bastante coisa nesse cavalo.
A carta do trevo e que tem moedinhas, né? Ou seja, tá falando dessa sorte financeira também, né? Tem as moedinhas e essas moedinhas têm trevinhos desenhados. Deixa eu tentar aproximar aqui para que vocês vejam. Olha lá, trevinhos dentro das moedas. Muito linda essa carta. E tem uma abelha aqui também. E a abelha, enquanto simbologia, ela é símbolo de um trabalho disciplinado, né? De prosperidade e abundância, mas que nasce da cooperação e desse trabalho, dessa força, dessa ação. Então, acho que aqui na Carta dos Trevos, que fala sobre pequena sorte, sobre aproveitar oportunidades que passam, que surgem, que vão rápido, né? Eu acho que ela traz esse significado de uma sorte que depende de uma ação mais ativa, de uma ação de inteligência, de cooperação, para que aconteça. Transforma essa ideia de sorte, que é algo passageiro, em algo mais dinâmico, oportunidades que florescem a partir do movimento, da dedicação, da prontidão. Gostei disso, não é assim, é uma sorte que chega e cai no seu colo, não. Essa sorte aqui desse deck é uma sorte que você tem que agir para aproveitar. E traz essa questão financeira também. Gostei dessa simbologia. A carta do navio. Não é um navio que está em mar calmo, né? Você vê um mar bem agitado aqui e tem algumas figuras aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Não consigo identificar que animal é esse. Não sei, se alguém souber pode deixar aí nos comentários que simbologia é essa. Mas eu vejo que tem um desses peixes, parece um rabo de sereia, né? Um aqui, que eu tô vendo um rabinho dele aqui, e outro aqui, ó, escondido, né? Que a gente só consegue perceber a cauda. Pássaros em volta, né? Então é um navio, mas não é um navio que tá ali ancoradinho, paradinho e em mares calmos. Aqui o mar tá agitado, inclusive parece uma tempestade aqui em volta do navio, com muita nuvem. Acrescenta, né? Simbologia. E aqui na carta da árvore, uma carta linda, uma árvore super viva, verde, com raízes profundas aqui, inclusive parece uma lemniscata aqui, o símbolo do infinito. Não sei se é porque não tá completo, né? Mas olha que bonito. E a mim lembra, não sei se a vocês, tem 2 cervos aqui também, não sei qual é a simbologia do cervo, né, que traz para essa carta, vou pesquisar depois para saber, porque acho que todos os elementos que foram colocados aqui trazem um significado que agrega, então é muito importante que a gente conheça a simbologia das cartas que a gente usa, né? Vou pesquisar para descobrir o que esses cervos aqui acrescentam. E o símbolo aqui do infinito, ou do que se repete, né, da vida cíclica, da ancestralidade que a gente traz junto com a gente, conversa muito com a carta da árvore. E eu queria, nesse tarô, eu queria que tivesse o número aqui dentro, pra gente poder associar o naipe também, a carta do naipe. Não queria só o naipe, eu gostaria muito que tivesse aqui dentro. E seria um detalhe que não ia atrapalhar em nada, né, se tivesse o número aqui. Seria um complemento. Nada nos impede de interferir na arte do autor, né? Se eu quiser, eu posso fazer o número aqui. Se for me ajudar nas minhas leituras, posso fazer. Pego uma caneta, faço uma fonte bonita. Não vou escrever de qualquer jeito com uma caneta Bic azul, né, gente? Não estragar a arte. Mas se eu pegar uma fine line ou uma brush pen e conseguir fazer o número bem bonito aqui, eu faria super, né? Ainda acrescentaria nas minhas leituras. A carta da casa, que me parece uma casa super acolhedora, uma casa de conto de fada, de bonequinha. Não parece aquelas casinhas de boneca? Muito fofa, muito linda. Traz essa ação de paz, de cuidado, de conforto. E aqui tem uns pezinhos de uva, parreiras, que eu também não sei qual significado vai agregar, mas depois eu vou tentar aprofundar esse meu raciocínio. Que as parreiras trariam de simbologia para a carta da casa? Já tenho 2 pesquisas para fazer, hein? Dos cervos na carta da árvore e das parreiras na carta da casa. E se você souber e quiser deixar o seu comentário aí para agregar conhecimento não só para mim, mas para quem estiver assistindo, depois pode ir lá nos comentários. Se alguém colocar um comentário bem que acrescente bastante conhecimento pra gente, eu vou fixar esse comentário, tá? Então, capricha aí na sua pesquisa também, colabora com a gente.
A carta das nuvens tem o lado mais escuro desse e o mais claro, então traz essa dimensão na leitura, muito bonita, tem um rosto aqui assoprando as nuvens. A carta da cobra, que traz uma maçã no centro, maçã que é símbolo da sedução, do desejo, né? Símbolo de sedução, de magnetismo, que é o símbolo da cobra. A gente não pode ver a cobra só como um símbolo de traição, né? A cobra é aquela que seduz, né? No mito de Adão e Eva, aquela que mostra a tentação. Então, acho que aqui na carta da cobra, a maçã reforça esse simbolismo de sedução, de tentação, de fascínio por aquilo que é proibido. A cobra e a maçã formam uma dupla arquetípica clássica, né? Do desejo, do magnetismo, inteligência estratégica e o convite a olhar além daquela superfície sedutora, da beleza sedutora da carta da cobra. E nos lembra que nem toda oportunidade sedutora ela é simples, né? Algumas escolhas carregam consequência, aprendizado. Então, se a gente vai escolher ser seduzido pela cobra, que seja com consciência, sabendo que haverão consequências, né? A gente está sendo seduzido por uma beleza, por esse fascínio, mas saiba que é uma escolha sua. Então, acho que traz esse tom aqui de alerta. Você tá sendo seduzido? Mas, ó, não se esqueça das consequências de se deixar seduzir. Muito interessante, adorei essa maçã aqui no meio da carta da cobra. A carta do caixão, que vem com uma mariposa, tem até uma caveirinha. Deixa eu aproximar aqui e focar. Olha essa caveira aqui dentro, né? Símbolo da morte, da transformação, dos ciclos. E se vocês pensarem e lembrarem, a mariposa é uma borboleta, gente. Então, ela também passa por um ciclo de transformação, mas mais ligado ao nosso inconsciente. Enquanto a borboleta é expansiva e para fora, colorida, nosso consciente, a mariposa fala mais dessa transformação interna, desse nosso inconsciente. Então, ao meu ver, na carta do caixão, a mariposa é um símbolo perfeito de transformação silenciosa, de morte simbólica, de renascimento. A presença da mariposa suaviza essa dureza da caixa do caixão e nos lembra que todo encerramento contém um potencial de transformação, uma transformação interna. Eu ia falar esse tarô, esse Lenormand é muito romântico, porque ele traz beleza até para as cartas difíceis, como a carta do caixão e a carta da cobra. Muito bom. A carta do buquê. Olha que carta rosa, e tem essa diferença de tons também, né? Ó, a carta do buquê é cor de rosa, a do caixão é mais amarronzada, a da cobra tem um tom mais verde. Lindo essa troca de cores. A carta do buquê, que vai falar das pequenas alegrias, da beleza, mas que também vai falar do que é efêmero, daquilo que acaba rápido, né? Aqui também tem as borboletinhas, símbolos de transformação, libélulas, mas o que mais me chama a atenção é essa florzinha murchando aqui no canto, esse lembrete de que toda essa beleza, que tudo isso aqui é efêmero, é passageiro e que vai murchar. Então, até é lindo o detalhe, né? É no detalhe que esse Lenormand tá me ganhando. O detalhezinho da flor murchinha aqui é lindo. A carta da foice, que traz também a questão do trigo, que é a carta que a gente leu, a simbologia lá, que é trazido no livreto. E tem aqui uma ampulheta marcando o tempo, né? O tempo das coisas que chega ao fim, e a gente planta, a gente espera, a gente colhe. E o tempo das coisas que a gente não controla também, né? Que acaba. E a gente precisa aceitar e colher o que é nosso e deixar o que é para trás, para trás. Bonita essa carta. A carta do chicote ou da vassoura, que vem representado pelos dois símbolos, tanto a vassoura quanto o chicote. E para representar a dificuldade, traz aqui uma coroa de espinhos, né? Eu acho que esse deck traz bastante simbologia cristã, que a coroa de espinhos é uma simbologia, né? Da coroa de Cristo. Muito bonito, a cor mais escura também, né? Traz essa
diferença. A carta dos pássaros, que nesse deck é representado por 2 cartas. E aí você vai escolher a sua, porque ele traz as 2 com o número 12, né? Aqui pássaros e aqui corujas, com significados diferentes, né? Tem gente que lê a carta dos pássaros como essa ansiedade, esse excesso de pensamento, esse excesso de conversa, de diálogo, falação, fofoca, né? Aqui os pássaros estão meio que discutindo enquanto o outro tá aqui só de ouvido. Então, tem aqui essa simbologia representada. E a carta das corujas, que vai falar de uma sabedoria, né? De um conhecimento, de uma maturidade. E tem uma corujinha voltada para cada lado, observando de todos os ângulos, né? E esse 360 que a coruja tem, né? Do pescoço, de poder olhar para todos os lados. Muito bom, aí você escolhe a sua ou você joga com as 2, porque tendo significados diferentes... eu acho, não vejo problema em manter as 37 cartas para jogar o Lenormand. Não vejo problema, a não ser numa mesa real, né, que vai fazer diferença, mas se você for adaptar também a sua mesa real, dá certo. A carta da criança, que é uma criança feliz, que brinca, que faz barulho, é o tamborzinho aqui, que se balança, não tem medo de cair, de se machucar. Tem até uma corneta aqui, uma criança que parece muito bem cuidada, feliz. Geralmente as crianças são feias, né? Meio troncha. Essa aqui tá bem felizinha. Tá brincando, tá feliz, com cores vivas. A carta da raposa, que traz o elemento da máscara, do teatro, né? De não mostrar aquilo que se é. Dessa astúcia da raposa, né? De mostrar aquilo que ela quer mostrar. A carta da ursa, que para mim não parece um urso. Se você me disser que isso aqui é um urso, eu vou te dizer que não, é uma ursa. Olha, essa diadema, essa tiara aqui, esse enfeite na cabeça, me traz muita a impressão dessa mulher poderosa, dessa ursa, dessa mãe. Acho que tá justamente evidenciando isso na carta, né? Essa mulher protetora, forte. Muito mais do que essa autoridade ou essa coisa da possessão masculina. Para mim, isso aqui é uma ursa muito feroz, brava e linda e pronta para qualquer guerra. Não sei se vocês também têm essa impressão. Pode comentar aí se você tiver uma opinião diferente. A carta da estrela, que como simbologia, a autora trouxe aqui a questão astrológica. Inclusive tem uma constelação aqui que eu não sei qual é. Pode deixar aí nos comentários, gente. Esse vídeo é para vocês interagirem, porque estamos aqui estudando junto essa simbologia. Então, se você souber que constelação é essa, depois eu vou pesquisar também, mas fica mais fácil se alguém colocar aqui pra gente. Então, traz a questão astrológica, a carta da estrela. A carta da cegonha, que evidencia aqui no ninho a questão da maternidade, né? Tem um ovinho aqui, a cegonha trazendo essa novidade, que é o ninho, né? Tem margaridas também, as flores escolhidas para enfeitarem essa carta são as margaridas. O cachorro, que o que mais me chamou a atenção nesse deck, na carta do cachorro, é essa coleira aqui na boquinha dele, ele segurando mesmo a guia e a coleira no pescoço. Me traz muita impressão de um cachorro muito fiel, muito obediente e até uma subserviência, assim, que passa do limite. Olha a carinha de cachorrinho pidão que não vai fazer nada do que não for mandado, é tão obediente que segura a própria guia. Isso aqui me trouxe uma má impressão dessa carta do cão. De você ser fiel cegamente. Acho que esse nível de fidelidade aqui é uma coisa, assim, difícil de se conseguir. E para quem o faz, até perigoso, né? Você ser assim, esse cãozinho aqui que obedece tudo, que segue o seu dono fielmente, esquecendo das próprias necessidades e das próprias vontades. E aí, o que vocês acharam disso? Vou até aproximar para vocês verem o olhar desse cãozinho, olha isso. De dó, me deu dó desse bichinho, gente, que dó desse bichinho. Próxima carta. A carta da torre, que tem aqui, ó, um peão do xadrez,
Tem nuvens também aqui em cima, que até parece aquele caos da carta da Torre do Tarô, né? Mas não tem o mesmo significado simbólico. Tem a papelada voando, que eu acho que traz essa questão da burocracia, e o cinza dessa carta, né? Do pesado, do frio, né? Um frio, um úmido. Muito bom. A carta do jardim, que na minha opinião é a carta mais bonita desse deck. Gente, olha esse verde com esse roxo, são as minhas cores favoritas. Não sei se vocês perceberam que tem umas coisinhas roxas por aqui. Amo verde, amo roxo. E essa carta, olha esse pavão, olha a beleza desse pavão. Esse pavão aqui na carta do jardim, acho que fala justamente de colocar a sua beleza em exposição, né? Em se expor, expor aquilo que é seu e é belo. Então, socialmente, brilha, né? Seja esse pavão misterioso e coloca a sua beleza para fora, para o social, para o coletivo, para a convivência. Muito lindo. A carta da montanha, que aqui embaixo, ó, também tem aquela mesma árvore cheia de espinho, aqueles galhos espinhosos que a gente viu na carta do chicote da vassoura, né? E caminhos difíceis de serem alcançados, né? Para chegar lá no topo, você vai ter que escalar essa montanha para conseguir chegar do outro lado. Ainda tem uma tempestade aqui, ó. Aqui também tem uma cabra, não sei se é uma cabra, vou tentar aqui dar o foco. Tem aqui no topo dessa montanha e mostra toda essa dificuldade, né, de atravessar essa montanha para chegar do outro lado. Não é nada fácil. A carta dos caminhos, que traz caminhos opostos, ou seja, você precisa escolher qual caminho você vai seguir, se é para o norte ou para o sul, né? Então, não é aquela carta que mostra só um caminho, é essa bifurcação, essa escolha, esses caminhos opostos. A carta dos ratos, que traz aqui a maçã corroída, o peixe já totalmente corrido, que são simbologias que já apareceram aqui, e na carta dos peixes que vai aparecer ainda, mas olha aqui, a maçã totalmente desgastada, corroída, e o peixe também. Até a carta dos ratos consegue ser bonita, gente, olha, os ratinhos, que bonitinhos. A carta do coração, que é bela, tem 3 cores de rosa, rosa branca, rosa vermelha, rosa amarela. A gente sabe que cada cor de rosa tem uma simbologia, então a rosa branca quer dizer uma coisa, a rosa vermelha outra, a amarela outra, mas não é nem isso que me chama a atenção nessa carta. O que me chama a atenção são as pombas brancas. A pomba, que é um símbolo ancestral de paz, de pureza, de comunicação espiritual, né? Então, depois do dilúvio, a pomba aparece, né? Para mostrar essa reconciliação. E na carta do coração, a pomba branca adiciona uma camada lindíssima de pureza, de elevação emocional. Ela transforma o simbolismo do amor em algo mais harmonioso e espiritualizado até. Se o coração ele fala de amor, a pomba branca mostra a qualidade desse amor, que é um amor puro, é um amor com sinceridade, com conexão emocional. Então, essa carta aqui, ela não vai falar de paixão, apesar do fogo aqui no topo do coração, né? Porque o amor também tem esse fogo, mas não é aquele fogo da paixão que acaba, é algo que te traz conforto, paz, harmonia, aquele amor que não é um amor passageiro, é uma harmonia emocional. Carta do anel, olha que bonito, e os anéis aqui são 2, deixa eu aproximar, são 2, e eles estão entrelaçados, ó, você não consegue tirar um do outro, ou um passa por dentro do outro. Que mostra esse contrato, né, que não vai ser desfeito facilmente, uma relação que se entrelaça e que é uma coisa que tá firmada, né, para você romper esse laço aqui só cortando, só destruindo os anéis. A carta do livro, que mais parece um grimório de bruxa, olhando assim, eu vi um grimório de cara, eu não vi um livro qualquer, olha aqui que coisa mais linda, né, e traz o símbolo da romã. A romã, que é um símbolo de abundância, de fertilidade, de prosperidade, porque dentro dessa casca feia da romã, não sei se vocês já pegaram uma romã na mão, mas a romã não é um fruto muito bonito e convidativo pela casca.
Mas dentro é tanta abundância, é tanta semente, que ela é símbolo disso, desse mistério escondido, né? De precisar adentrar a esse mistério para conseguir chegar a essa abundância. A presença da romã na carta do livro reforça lindamente essa ideia de conhecimento oculto, de riqueza interior, assim como o livro, né? Para você desvendar os mistérios, você tem que abrir esse livro, lê-lo, descobri-lo. Então a romã fala sobre riqueza interior, sobre abundância, sobre segredos guardados e a potência de gerar novos ciclos, né? Um novo ciclo de sabedoria, um novo ciclo de verdade. E a romã também é o símbolo no mito de Perséfone. Por isso que carrega essa simbologia de ciclos, de renascimento, de passagem entre mundos. E vamos para a carta da carta. A carta da carta, adoro falar isso, a carta da carta. Tem aqui uma pena e o tinteiro, né? Sobre a escrita da carta, uma carta escrita à mão. Não tenho muito a acrescentar, a simbologia é bem bonita, a cor é bem bonita, mas me traz aquele simbolismo clássico da carta mesmo. A carta do homem, vou pôr aqui do lado da carta da mulher. Vou trocar o lado para que eles fiquem olhando um para o lado do outro, porque tem, né, essa lei do olhar. Muito bonito os dois, eles não se olham, eles olham, a mulher olha um pouco mais para frente, o homem tá com o olhar um pouco desviado, mas mesmo assim ainda tem essa coisa da direção, né? Olha lá, um olhando para um lado, um olhando para o outro. Então, se você usa essa lei da direção do olhar nas suas leituras, esse deck vai favorecer, vai trazer mais significado. 28, 29. A carta dos lírios, que também não traz nenhuma simbologia agregando aqui, a carta dos lírios mesmo, nenhum outro símbolo. Essa luz aqui no fundo é uma carta que eu não reparei isso em outras, essa iluminação aqui, esse brilho, né, que essa luz que vem e ilumina. Só vejo isso aqui de diferente. A carta do sol, que traz girassóis, que tem o mesmo significado, né, da alegria, do verão, do sol, do prazer. Então, essa carta ilumina, assim como o girassol, que busca a luz do sol, né? A carta da lua, linda, maravilhosa. Aqui me parecem Vitória Régia? Parece que sim, né? Vou aproximar para vocês verem. A Vitória Régia, aquela que nasce na lama, no lodo. Muito linda. A carta da chave. Que chave bonita! Uma chave luxuosa, mas também não traz nenhum outro símbolo que vai agregar a simbologia da carta da chave. A carta dos peixes, que traz as moedas, aquelas mesmas moedinhas lá da carta do trevo, ó, pode ver que tem o trevinho desenhado aqui nas moedas. Então, é uma carta que evidencia essa questão financeira, do dinheiro, da fortuna, e muitos peixes, né? Essa carta que fala de multiplicação, então aqui o símbolo das moedas é acrescentado. A carta da âncora e a carta da cruz, que, como eu falei, né, tem alguns símbolos cristãos. Aqui como um terço, ó, eu vejo aqui um terço, deixa eu aproximar pra gente ver direitinho. O terço aqui tem um cálice aqui dentro, ó, se você repara bem, dentro da cruz aqui tem o cálice e parece uma gotinha do sangue, né? E o cordeiro aqui. Essa bandeira eu não sei qual é o significado cristão, mas eu acredito que seja, porque tem vários elementos aqui cristãos, né? A cruz, o cálice, o sangue, esqueci o nome, acabei de falar, esqueci o nome do terço. O terço e o cordeiro. E o verso que é muito lindo, muito bonito, essa flor, essa cor, esse tom amarelo com verde, essa borda aqui que não é branca, ela tem uma textura, deixa eu tentar aproximar aqui para ver se é possível perceber essa textura aqui, ó, não é um branco. E esse é o Romantique Lenormand, eu gostei muito, fiz o comparativo porque eu já tinha o Lenormand da Shopee e não sei se vocês conseguem perceber essa diferença da impressão, né? Tem sim uma diferença de nitidez, de saturação, aqui é mais vívido, mas na minha opinião essa carta poderia ser um papel melhor.
Então, se você não faz questão de ter o original, pode comprar o da Shopee, que vale a pena. E, ó, só de segurar um pouquinho o deck, eu já vejo que ele ficou um pouco torto. Assim, ó, ele tá já caidinho pra trás. Então, gente, compre sabendo, né? Eu quis comprar, não sabia da qualidade desse papel. Não é ruim, tá? Não é é um deck que não vai dar pra usar. Vai sim. Mas ele não é um deck maravilhoso. Assim, a qualidade não é a melhor que eu já peguei. Mas também não é a pior. Desliza, é um deck grande, então para embaralhar, né, dá um pouquinho mais de trabalho. A minha mão é grande, não é uma mão pequena, então eu consigo ainda embaralhar assim, segurando. É a maneira que eu gosto mais de embaralhar, porque eu acho que danifica menos os decks, eles duram mais embaralhando assim, do que dobrando ou dividindo ao meio. Prefiro embaralhar dessa maneira. Prefiro embaralhar dessa maneira. E vou tirar aqui uma cartinha, só para ver como é o visual da tiragem desse deck. E vamos lá, qual é a carta que esse deck me traz hoje? A carta da cobra, porque realmente esse deck me seduziu demais. É um deck maravilhoso e essa foi a carta que mais me chamou a atenção, essa coisa da sedução e dessa simbologia da carta, né? Com essa maçã aqui. Estou sendo seduzida por esse deck e com consciência de que ele é lindo, porém não é o dos melhores, tá? Então fica aqui a dica. E se você queria conhecer esse deck, se você gostou de ver um pouquinho mais sobre essa simbologia de não só abrir o deck e olhar as cartas, mas analisar também quais são os elementos que foram introduzidos, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, curtir, me seguir, porque essa é a primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de review, que fala um pouco da simbologia da carta, e espero que ajude também, e que vocês tenham gostado, e eu preciso que vocês me mostrem se vocês gostaram ou não, para que eu faça mais como esse. Um beijo, se inscreva no canal, e até o próximo review.